um dos maiores, que é o Martin Scorsese. Ele fala que evita as salas de cinema hoje em dia, porque ele não vai mais ao cinema, porque o público é barulhento, é desrespeitoso. Ele falou sobre a questão dos celulares, a ida constante para ir comer um lanche, conversa alta durante o filme, conversa paralela. Então, ele fala que o barulho da sala de cinema hoje abafa até os diálogos dos atores. Então, ele, por exemplo, vai lembrar da sua infância e vai falar que até existia esse falatório durante a sessão, né? Mas eles falavam sobre o filme, eles estavam discutindo sobre o filme e não conversas aleatórias hoje em dia. Assim, nas sessões de cinema eu me incomodo bastante. Tem até a questão do... Ficou muito recentemente, muito em voga, todo um debate sobre o filme, o Minecraft, né, o filme, que realmente teve caso de polícia entrando na sala de cinema, retirando gente, diretor e roteirista dizendo que não, que eles queriam isso mesmo, que as pessoas se conectassem com o filme dessa forma, e já outras pessoas dizendo, pô, isso é uma falta de respeito com as outras pessoas que estão lá, né? Mas eu me lembrando da minha juventude, realmente, no cinema, eu tô com o Martin Scorsese, que era justamente isso, quando a gente se conectava com o filme. Então, quando a gente tinha qualquer tipo de reação um pouco mais com mais ênfase, era em relação ao filme, era de como o filme tratava com a gente sobre aquela cena. Hoje não, hoje as pessoas elas estão conversando sobre coisas que elas vão fazer depois do cinema, né? Então, assim, a sala de cinema realmente virou um lugar muito de ninguém. Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, exploda-se o mundo, quem não gostar, paciência. E aí a gente vê cada vez mais situações de violência, de brigas entre pessoas. Isso começou muito também na parte quando começou a ter cadeiras numeradas, né? E foi uma cultura que a gente teve que aprender meio que na marra, porque as pessoas estavam acostumadas a chegar, sentar em qualquer lugar, mas aí quando você tem uma cadeira numerada, eu compro a cadeira H8, H9, mas eu chego na hora do filme e já tinha uma pessoa lá na H8, H9, porque ela chegou na hora ali, não viu ninguém, sentou e quis se aproveitar. E o que eu vi porque a presença de cena lá em Salvador, quando eu morava em Salvador, ou seja, antes de 2012, de gente brigando, então já é algo que vem desde ali, né? E assim, e para falar das cabines de imprensa aqui, como não são só críticos, tem muito influenciador, né, indo para essas cabines, realmente eu tive duas situações, uma com qual foi os últimos filmes que a gente assistiu? A Bailarina, um foi com a Bailarina, E Missão né? Impossível. E Missão Impossível. Missão Impossível apareceu a primeira aparição de Tom Cruise, né, uma pessoa que estava a umas 3 fileiras na minha frente começou a rir, né, de gargalhar assim por causa do Tom Cruise aparecendo. Foi de novo, ele tinha realmente espasmos, assim, gritava, meio que dava uns gritinhos, até que tem aquela primeira, né, tem esse prelúdio termina, alguém se levanta, bate no peito dele, como assim, meu amigo, chega, você já fez o que você tinha que fazer, agora dá uma baixada de tom. E com bailarina a mesma coisa, com bailarina é o tempo todo conversando, quando o Keanu Reeves aparece no bailarina, é uma gritaria, e realmente isso incomoda bastante. Aí eu tô com o Martin Scorsese, não tem condição realmente de você ter uma experiência agradável, uma experiência completa, com essa quantidade de pessoas boicotando, né, o que deveria ser uma sessão de cinema. Eupídio, Ó, cara, eu fico triste com isso, né? Porque eu sou uma pessoa que cresceu em sala de cinema, né? Eu comecei a ir ao cinema aos 10 anos de idade, isso lá em 1977. Então, quer dizer, assistindo os Trapalhões, os Trapalhões no Planalto dos Macacos, aquelas coisas assim esdrúxulas, Mazzaropi, e sempre teve pessoas conversando no cinema, né? Sempre houve isso, pessoas mascando a pipoca, fazendo barulho na hora de tomar o refrigerante, mas era algo que, de certa forma, estava inserido dentro desse contexto. Eu, felizmente, até hoje, não encontrei nenhuma sessão aqui, claro, Montes Claros. Montes Claros é uma cidade no norte de Minas, não existe influencer
de cinema na cidade. Você tem influência de academia, influência de nutrição, inclusive tem uma de nutrição, que acho que é uma das maiores aí, influência de direito, mas de cinema não. E nenhum desses foi convidado para assistir um filme e falar. Então eu não passei por essa experiência. Igual a gente falou, assisti o Fórmula 1. O Fórmula 1, a sala estava absolutamente hipnotizada, as pessoas estavam hipnotizadas pelo que acontecia na tela. Missão Impossível, a mesma coisa. Então, até agora, eu não tive essa experiência. Em Belo Horizonte, há 10 anos atrás, eu já passei por situações assim, assistindo filmes no Shopping Cidade, que é um shopping central de Belo Horizonte. Ele fica no centro de Belo Horizonte, bem próximo da Praça 7. É um shopping popular central. E os filmes todos basicamente dublados, e nesses filmes, nesse shopping, todos os filmes que eu fui assistir, a plateia era absolutamente desagradável, muito pouco educada, principalmente aquela galera mais jovem, né? Os adolescentes, o pessoal que vai de turma para o cinema. Tanto é que eu parei de frequentar o shopping rapidamente, né? Inclusive porque o ingresso era mais barato também, tem esse detalhe, né? Um shopping central, geralmente os ingressos nesse shopping são mais baratos. Eu vejo com tristeza, porque o cinema é uma experiência coletiva. A sala de cinema, o cinema não morreu, embora algumas pessoas da Bahia gostem de afirmar isso, né? O cinema não morreu porque o cinema é uma experiência coletiva. Na hora que você está dentro da sala de cinema, não interessa qual que é a sua classe social, não interessa a sua profissão, não interessa seu grau intelectual, não interessa a sua formação acadêmica. O filme começa e durante 1h30, 2 horas, 2h10, 2h40, aquilo ali vai ser uma realidade na qual você vai imergir totalmente. E isso é impressionante. Sessões de cineclube que a gente faz quando liga o projetor e está todo aquele espaço escuro, um ambiente relativamente tranquilo, relativamente adequado, as pessoas ficam hipnotizadas pelo que está passando na tela. Então, isso aí sim pode estar caminhando por uma morte de um tipo de cinema, de um determinado cinema, e que vai nos afastar de frequentar as salas de cinema, né? O streaming já está fazendo isso, né? Eu vou ao cinema hoje muito menos do que eu já fui no ano passado e no ano retrasado, né? Então, isso está se tornando real. E você vai num filme... Eu imagino, por exemplo, vocês vão assistir Fórmula 1. Se durante a sessão tiver um cara lá fazendo live, fazendo selfie, gritando, batendo palma, não sei o que, vocês vão pedir para ele calar a boca, eu vou levantar e vão sair da sala, né? Cara, eu não sei se eu falei aqui já, eu sei que eu já falei com vocês aqui, né? Não sei se foi em off ou se foi na outra edição, que já teve gente atendendo o celular, pô, na minha sessão. Esses dias eu fui assistir o Missão Impossível, Leonardo, não sei se o Leonardo tá aqui com a gente ainda, mas ele conhece lá no Tacaruna, no Shopping Tacaruna. E o cara tava mandando áudio, escutando o áudio no WhatsApp e mandando o áudio no meio da sessão. E aí a gente tem que ficar pedindo pro cara parar, tá ligado? É um negócio, tá ficando insuportável. Fora que, hoje em dia, quando a gente tá você tem uma pessoa na sua frente e ela liga o celular no brilho máximo para mexer no celular durante o filme, isso atrapalha porque vem a luz, né? Mas isso é o menor dos problemas hoje em dia. Isso aí não é nada perto do que eu tenho visto a cada sessão que eu vou. Uma coisa que me chamou a atenção nas últimas vezes que eu fui no cinema, principalmente no mês passado, na verdade no começo desse mês, né? Muita gente saindo do meio da sessão. Não sei se é para ir no banheiro, se é para comprar comida. Eu vi gente saindo do filme. E era o Missão Impossível, né? Que o filme tá, assim, sinceramente, eu não acho que seja um filme que a pessoa não sabe o que é que vai encontrar lá, né? Mas o povo foi embora no meio da sessão. Não sei se foi passar um tempo no cinema, e aí depois tinha a hora para ir embora. Eu acho um negócio que há um tempo atrás era considerado um absurdo, mas eu acho que hoje abandonar um filme pela metade virou uma coisa normal também, né? Isso acaba atrapalhando, né? Porque a pessoa vai e passa na sua frente o tempo todo, volta. Enfim, realmente Scorsese, ele tá dando voz a quem realmente
está muito triste com o que está acontecendo com a experiência do cinema hoje em dia. Você já sempre teve gente mal educada no cinema, não é um problema atual, mas eu acho que as pessoas não estão tendo mais paciência e estão cada vez menos respeitosas, né? A gente tende, a partir dessa forma social, capitalismo, ao individualismo, e isso está ficando cada vez maior, mais exacerbado, as pessoas têm cada vez menos respeito com o próximo, né? E essa turma tem ficado em determinadas sessões como a maioria. Ou seja, tem mais gente assim, que eles vão agora em blocos, em grupos, né? E para fazer realmente a experiência deles, só que é isso, a experiência deles interfere na nossa experiência. É aquela experiência do cara, né, que tá a turma em casa, vendo um filme da Netflix, fica conversando, mandando áudio, enfim, não tá nem aí pro que tá passando, vai lá para passar um tempo e ver uma imagem sendo projetada na tela, né? É isso. E não basta você assistir o filme, você tem que mostrar que você assistiu ou que você está assistindo o filme para poder atacar isso no Instagram, né? Porque senão não existiu a experiência, né? É muito louco. Já pegando até um gancho para o que a gente vai falar depois dessa notícia, é que assim, quando a gente está falando de uma sessão de cinema, ok, ela é aberta a todo o público e a todo o público, de fato, vai ao cinema. E aí, essas manifestações que por várias vezes, como o próprio Scorsese está fazendo, é desrespeitosa, atrapalha os outros, a gente já vai ter que considerar que isso vai acontecer. O que me indigna é quando a gente tem uma sessão de cabine de imprensa. Cabine de imprensa no Rio de Janeiro e em São Paulo já teve casos de acabarem cancelando as cabines nas outras cidades, porque numa cabine, acho que foi do Rio de Janeiro, inclusive, tinha pessoas que não obedeceram a informação de que deveriam entregar os celulares antes de lacrar. Nossa. E filmaram. E acho que foi um filme da Disney até. E começaram a filmar. Pois bem, e eram 2 sessões. Isso foi ano passado, ano retrasado. Pois bem, cancelaram aquelas cabines no Rio de Janeiro, aquelas que estavam já em início, e cancelaram as cabines nas outras cidades que iam ter dias depois. Então, assim, na cabine de imprensa está muito comum. Ok, não isso, né? Isso foi o extremo, mas está muito comum também pessoas falando, conversando, tendo reações desproporcionais no filme. E agora entrando até no festival, que aí é o pior. Porque quando a gente imagina um festival de cinema, a gente imagina realmente que são pessoas que são meio que, quando a gente fala que o cinema é um templo, que o cinema é religião, são pessoas devotas à sétima arte. E, cara, no festival aqui foi terrível. Foi terrível, Nossa. Assim, pessoas no meio do filme, por exemplo, não era um filme inédito, não era da competitiva, era o Eraserhead. No meio do filme, a pessoa tira o celular, bota ali e tira foto. Tipo, bota para cima o celular, com várias pessoas atrás dela e tira foto. Teve um outro que esqueceu do flash e meteu foto com flash. Tipo, não era um filme inédito. Pô. É Eraserhead, o cara pega qualquer frame do filme na internet. Sabe? E aí é o que o Piri falou, não, o cara tem que mostrar que ele tá ali naquela hora, porque ele tirou aquela foto e já botou no Instagram, nos stories aqui, assistindo David Lynch. Cid, hoje em dia, você vai assistir pelo YouTube mesmo, um show, né? Qualquer show de música que o cara que transmitiram, e você vê a primeira música, todo mundo, aqui, ó, celular aqui, filmando. Antigamente era todo mundo vibrando, a depender do show, né? Vibrando, tal. Ninguém vibra mais, é todo mundo parado aqui. Não, no celular. É uma ânsia. Ninguém nem assiste. Eu garanto a você, 90% nem assiste esses vídeos depois. Posta e nem lembra. E aí perde a experiência, né? Então é uma ânsia em filmar o que tá vendo. A vida toda pela tela, Tem um filme, Electric State, né? Um filme da Netflix recente, que os caras usam um capacete que fica a tela o tempo inteiro. É isso, pô. Os caras com o celular o tempo inteiro na cara. Né? É um negócio... Tá virando moda. E aí você falou do festival. Antigamente, vamos dizer que é aberto para o público também, né? O festival, não é isso? Então, é claro que sempre pode ir uma pessoa que não tá muito inteirada no meio do cinema, não sabe essas regras de convivência. Até sabe, mas, enfim, não pratica essas regras de convivência dentro de uma sala de cinema.
Mas eu lembro que há um tempo atrás, pelo menos, essa galera estava no evento desse, ela sabe que aquelas pessoas respeitam e minimamente se sente constrangido em fazer, em pegar o celular, né? Isso acabou também, né? Então, assim, não tem mais esse constrangimento. Em canto nenhum, nem no cinema, nem no festival. No ano passado, eu não vou citar nomes aqui, mas teve 2 críticos, né, atrás de mim, um casal, na verdade, conversando durante o filme, ano passado, ano retrasado, mas foi lá no Cinemark, acho que foi ano passado, conversando durante boa parte do filme, e conversava alto. E eu falei, porra, o próximo filme eu vou sentar no outro lado, a não calhar de sentar perto deles. Os caras foram lá e sentaram atrás de mim de novo. Eu falei, não é possível. Aí é perseguição. É muita karma. E esse ano, teve até eu estava sentado o Bruno Camelo estava do meu lado, tinha também um grupo, umas meninas, conversando alto sobre o filme, porque acho que elas conheciam o pessoal do elenco, no filme paranaense, e conhecia o pessoal do elenco e falava, conversava. E ele teve uma hora que ele olhou para trás assim, né, de desaprovação e tudo, e o pessoal parou. Mas, gente, rapaz, eu acho que eu peguei uma virose depois do festival, porque eu peguei 2 sessões com um sujeito que tossia, mas, rapaz, era espalhafatoso, né? Era uma tosse que primeiro, ele não se preocupava com as pessoas ao redor, então ele tossia na cara de todo mundo mesmo, e assim, uma tosse que, como o Scorsese fala, abafava o que eu estava falando ali, os atores no filme, sabe? Então, assim, é desrespeitoso. E eu realmente achava, assim, que no festival como Olhar de Cinema, é nichado, não está nesses grandes reprodutores, exibidores, né? Esse ano não foi no Cinemark, esse ano foi em cinema de rua, né? Eu achei que lá ia ser um ambiente mais propício para o bom cinema, né? O assistir, né? O bom assistir, e não foi, cara. Eu tive experiências bem desagradáveis, assim, com pessoas conversando muito, né? Com celulares, fotografando a tela, conversando no WhatsApp, cara, bem chato mesmo. É isso, né? Como o Pedro falou, né? É muito, muito triste. É lamentável que a experiência tenha ficado cada vez mais comprometida. Porque simplesmente o público não consegue se desgrudar da tela, não consegue mais ter paciência, não consegue ter o mínimo de educação. E isso que vocês falam uma coisa aqui, para encerrar, que na percepção dele, esse comportamento ele piorou justamente no pós-pandemia, com mais distração. Isso é estudo, né? Depois da pandemia, a questão da atenção, ela foi extremamente prejudicada, especialmente nas gerações mais novas, né? Isso é realmente bem complicado e bem lamentável.